Salmo 94 ativado. Quem te ataca no oculto, cairá primeiro. Oração de guerra contra feitiçaria e bloqueios financeiros. Não trate este momento como comum. Se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Há algo acontecendo no mundo espiritual agora mesmo, enquanto você ouve esta voz. Eu vejo laços sendo armados no silêncio, vejo mãos ocultas tentando atrasar decisões, secar recursos, bloquear portas financeiras que Deus já havia liberado. Nada disso aparece nos extratos bancários, mas aparece no espírito. E é por isso que você sente um peso sem explicação, um cansaço que não passa, um bloqueio que se repete. Se você sente que trabalha muito e nunca avança, se o dinheiro entra, mas some, se oportunidades morrem antes de nascer, isso não é apenas crise, é ataque invisível. O Salmo 94 não é um salmo suave, ele é um grito de justiça divina contra aqueles que operam no oculto, contra os que conspiram nas sombras, contra os que ferem escondidos e drenam o que não lhes pertence. Hoje, algo precisa ser revelado e algo precisa cair. Não saia deste vídeo, porque o que está sendo confrontado agora não pode permanecer de pé quando a palavra é ativada. Antes de continuarmos, faça algo profético. Inscreva-se, permaneça neste altar digital. Clique em curtir como sinal de concordância espiritual. Compartilhe com alguém que também sente que está lutando sem entender contra o quê. E nos comentários, escreva com fé: minhas batalhas terminam esta noite em nome de Jesus. Eu não estou aqui para motivar, estou aqui para confrontar. No espírito, eu vejo redes lançadas contra sua área financeira. Vejo armadilhas montadas para gerar perdas repentinas. Vejo olhos invejosos, bocas que amaldiçoam em segredo, trabalhos feitos para confundir caminhos e enfraquecer sua resistência. Mas o Salmo 94 se levanta agora como tribunal. O Deus que vê o oculto entra em cena. E a palavra declara: o Senhor é Deus vingador. O Deus vingador se manifestará. Agora, olhe comigo. Pai eterno, nós não viemos em nossa força, viemos cobertos pelo sangue de Jesus. Viemos firmados na tua justiça e na tua palavra. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê. Enquanto esta pessoa tenta sobreviver ao dia a dia, tu vês as emboscadas espirituais, tu vês as mãos invisíveis tentando puxá-la para trás, tu vês os ataques lançados contra suas finanças, sua casa, sua mente. Hoje, invocamos o Salmo 94 como espada e escudo. Que todo aquele que age no oculto seja exposto. Que toda feitiçaria, voodoo e palavra maligna seja quebrada agora. Que quem tentou ferir escondido tropece nos próprios laços. Que quem cavou buracos caia primeiro neles. Senhor, assume este campo de batalha, reverte sentenças injustas, restitui o que foi drenado, silencia toda obra demoníaca enviada contra esta vida. Eu decreto agora, este não é um vídeo qualquer, este é um encontro, uma noite de confronto, uma noite de inversão, uma noite em que o ataque é interrompido e a proteção é ativada. Permaneça, porque enquanto esta oração continua, algo já está sendo quebrado no mundo espiritual. Agora, não apenas ouça, entre em posição de guerra, porque o que estava sendo observado no mundo espiritual agora será confrontado. O Salmo 94 não entra em cena como consolo, ele entra como resposta armada. E eu sinto no espírito que este é o momento em que o céu se levanta como fortaleza ao seu redor. Pai eterno, nós nos posicionamos agora debaixo da tua luz e não da sombra do inimigo. Tu és nossa fortaleza inexpugnável, nosso refúgio em tempo de angústia, o Deus que julga com justiça os que operam no oculto. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda inveja direcionada contra esta vida seja quebrada.
Inveja que secava caminhos, confundia decisões e contaminava ambientes, seja repreendida agora. Que toda feitiçaria levantada contra esta pessoa, feitiçaria feita em silêncio, feitiçaria transmitida por palavras, objetos, rituais ou pensamentos malignos, pelo poder do nome de Jesus, seja anulada agora. Que toda obra feita nas trevas perca força, direção e sustentação espiritual. Senhor, levanta o teu escudo sobre esta vida, que as flechas lançadas contra ela se quebrem antes de alcançar o alvo. Empunha a tua espada, ó Deus, e corta toda ligação espiritual que não procede de ti. Que toda fortaleza maligna construída ao longo de gerações seja derrubada agora. Eu ordeno, em nome de Jesus, maldições familiares, ciclos repetidos de perdas, fracassos e escassez sejam quebrados agora. Tudo o que vinha passando de geração em geração, sem explicação natural, seja interrompido pelo juízo do Salmo 94. O Senhor é o Deus que não absolve o culpado e não abandona o justo. Agora, escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Esse ato é concordância espiritual. É dizer ao céu, eu recebo esta intervenção. Pai, envolva esta pessoa com a tua luz. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia opressão, traz libertação. Onde havia armadilhas escondidas, traz revelação. De acordo com o Salmo 94, levanta-te como juiz. Que aqueles que tramam no oculto sejam alcançados pelo próprio peso de suas obras. Que quem tentou drenar, bloquear e atrasar seja confrontado pela justiça divina. Que a rede escondida capture quem a armou. Que o buraco cavado se torne lugar de queda para quem planejou o mal. Agora, em nome de Jesus, seja quebrado todo laço invisível, seja cancelado todo decreto demoníaco, seja destruída toda sentença espiritual contrária. Eu declaro, esta vida está cercada por Deus, protegida pela palavra, guardada pela luz e livre para avançar. E o que tentou se levantar contra ela não permanecerá de pé. Agora, respire fundo, porque este momento não termina em clamor, ele termina em posicionamento. Aquilo que foi confrontado em oração não volta ao estado anterior. Quando a justiça de Deus é ativada, o ambiente muda. O Salmo 94 nos lembra que o Senhor não apenas ouve o clamor dos justos, mas se levanta para julgar os que praticam o mal em segredo. Talvez você ainda não veja mudanças imediatas com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, algo já foi deslocado. Redes foram rompidas, laços foram expostos e aquilo que operava no oculto perdeu cobertura. Entenda isso com clareza. Não pedimos a queda de pessoas por ódio. Nós rejeitamos a influência espiritual que age através delas. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra obras das trevas que tentam se esconder em ambientes comuns. Trabalho, família, círculos sociais, até lugares que deveriam ser seguros. O Deus do Salmo 94 é o Deus que traz à luz o que foi escondido, que revela intenções, desmonta estratégias e não permite que a injustiça tenha a palavra final. Se você percebe a partir de hoje mudanças de comportamento ao seu redor, se certos afastamentos acontecerem, se máscaras começarem a cair, não se assuste. Isso é resposta de oração. Da mesma forma, as maldições que tentavam se repetir na sua história não têm mais autoridade legal. Você não é apenas alguém que orou, você se tornou um marco, um ponto de interrupção, um divisor de águas. Quando você declarou que a maldição termina em você, algo foi registrado no mundo espiritual. E quando o sangue de Jesus entra numa linhagem, ele não entra para remendar, ele entra para reescrever. Por isso, mantenha sua mente firme. Não volte a concordar com palavras de derrota. Não aceite pensamentos de fracasso como se fossem seus. O Senhor é a sua fortaleza. Ele é quem sustenta seus passos quando o caminho parece instável. E lembre-se da promessa: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma língua levantada contra a sua vida permanecerá sem resposta. O Deus que julga é o mesmo que guarda.
Se esta oração falou com você, permaneça conectado ao Atos da Fé. Este canal não é apenas conteúdo, é um lugar de alinhamento espiritual. Aqui, nós aprendemos a discernir, a orar e a permanecer firmes até que a promessa se cumpra. Não saia daqui carregando medo, saia com discernimento e paz. Porque quem anda debaixo da justiça de Deus não caminha desprotegido. E enquanto você segue o seu dia, lembre-se, o Senhor não abandona o seu povo. Ele observa, ele age e no tempo certo, ele responde. Senhor, agora avançamos ainda mais fundo. Porque quando a justiça começa a se manifestar, a mentira não consegue permanecer de pé. Eu trago diante de ti todas as mentiras espalhadas em ambientes públicos, nas conversas ocultas, nas redes sociais, nos fóruns abertos e nos bastidores onde nomes são manchados sem defesa. Que toda palavra falsa perca força agora. Que toda narrativa construída para destruir reputações seja desmontada pela verdade. Deus de justiça faz aquilo que nenhum esforço humano consegue fazer. Onde essa pessoa foi mal compreendida, fala por ela. Onde foi distorcida, reescreve a história. Onde tentaram confundir, traz clareza. Onde houve silêncio forçado, levanta testemunhas verdadeiras. Eu falo agora com toda a acusação falsa, seja rejeitada. Eu falo com documentos manipulados, provas distorcidas, relatos fabricados, sejam desacreditados. Que toda campanha de destruição silenciosa seja interrompida agora pelo poder de Deus. E para aqueles que enfrentam processos judiciais, disputas legais, audiências e decisões que parecem injustas, nós invocamos o Deus do Salmo 94, o Deus que julga com retidão e não se curva à corrupção. Senhor, toca advogados, juízes e todos os envolvidos nas decisões. Que o temor do Senhor se levante acima de interesses ocultos, que estratégias usadas para oprimir sejam confundidas, que o que foi escondido venha à luz, que o favor fale mais alto do que a manipulação. Aquilo que o inimigo planejou como armadilha transforma em testemunho. Onde houve tentativa de aprisionamento, libera liberdade. Onde houve ataque financeiro, libera restituição. Onde planejaram humilhação, estabelece honra. E agora, Senhor, nós entramos também na área da mente e do descanso. Porque muitos ataques não acontecem de dia, acontecem à noite. Em nome de Jesus, eu cancelo toda obra de terror noturno. Pesadelos recorrentes, vozes, opressão no sono, paralisia, medo constante, sensação de peso, sejam interrompidos agora. Toda visitação demoníaca enviada para confundir a mente ou enfraquecer o corpo não tem mais permissão. Eu declaro que, a partir desta noite, o sono dessa pessoa é território santo. A cama não é campo de batalha, é lugar de descanso em Deus. Que anjos do Senhor se posicionem ao redor do quarto, que o fogo do Espírito Santo envolva esse ambiente, que o sangue de Jesus forme uma muralha que nenhum espírito das trevas possa atravessar. Onde houve sonhos de morte, nós liberamos sonhos de vida. Onde houve sonhos de perda, liberamos sonhos de restauração. Onde houve confusão, liberamos paz. O Deus que julga durante o dia também guarda durante a noite. O Deus que expõe a mentira também protege a mente. E aquele que confia no Senhor descansa seguro. Permaneça firme. O que Deus começou, Ele não abandona. A verdade está vindo à tona, a justiça está em movimento e o descanso que você perdeu está sendo restaurado agora. E nós revertemos agora. Onde houve sonhos de fracasso, nós declaramos visões de restauração. Onde a mente foi treinada a esperar o pior, nós liberamos imagens proféticas de vitória, avanço e reconstrução. A tua palavra declara que o Senhor concede sono aos seus amados. Por isso, esta noite não será como as outras. Hoje nós reivindicamos descanso sem medo, sono sem opressão, paz sem interrupção. Agora, em nome de Jesus, eu falo diretamente às correntes invisíveis que aprisionam a mente. Correntes de ansiedade sejam quebradas agora. Correntes de depressão profunda e silenciosa sejam quebradas agora. Correntes de preocupação constante, antecipação do mal e medo do futuro sejam quebradas agora.
Eu falo com pensamentos de morte, acusações internas, vozes que dizem não há saída, sejam silenciados agora. Todo espírito de tormento mental, vá embora. Todo espírito de insônia, retire-se agora. Todo terror noturno, paralisia do sono, sonho perturbador, não tem mais permissão. Espírito Santo, entra agora onde houve invasão. Purifica a mente, limpa memórias contaminadas, apaga palavras lançadas em momentos de raiva que se tornaram feridas na alma. Remove imagens que o inimigo usou para gerar medo e substitui tudo isso pela tua voz. Que eles ouçam no espírito: você é meu, você não foi esquecido, você não está abandonado, você não está amaldiçoado, você é amado, escolhido, guardado e protegido. Agora, Senhor, nós trazemos o corpo diante de Ti, cada dor sem explicação, cada enfermidade que não aparece nos exames, mas persiste, cada diagnóstico confuso, cada sintoma migratório, cada desgaste inexplicável. Reconhecemos causas naturais, mas também discernimos ataques espirituais contra a saúde. E agora, em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de enfermidade sobre este corpo. Espírito de doença, vá embora. Dor imposta por feitiçaria, saia. Fraqueza alimentada por medo espiritual, retire-se agora. Pelas feridas de Jesus, a cura já foi liberada. Nós trazemos a obra consumada da cruz para este momento. Células, alinhem-se à palavra de Deus. Órgãos, alinhem-se à palavra de Deus. Sistema nervoso, imunológico, hormonal e circulatório, alinhem-se agora à ordem do céu. Este corpo é templo do Espírito Santo, não território de opressão. Eu falo com doenças crônicas que resistem ao tratamento, sejam curadas. Eu falo com enfermidades autoimunes alimentadas por ataque espiritual, sejam revertidas. Eu falo com toda célula que se multiplica fora do propósito de Deus, interrompa agora. Órgãos cansados, sejam restaurados. Sistemas enfraquecidos, sejam reativados pelo sopro de Deus. Vida, volte a fluir onde havia desgaste. E agora, nós estendemos essa autoridade sobre a casa, sobre a atmosfera do lar, sobre portas, janelas, cômodos, camas, sofás, cozinha, cada espaço. Que esta casa seja cheia de luz, que todo peso espiritual seja removido, que a paz governe este ambiente, que anjos do Senhor habitem este lugar. O que foi consagrado ao medo está sendo consagrado a Deus. O que foi palco de batalha se torna lugar de descanso, e aquilo que o inimigo tentou usar para destruir, Deus está transformando em testemunho de vida, cura e restauração. Agora, Senhor, nós avançamos sobre o território físico que cerca esta vida, porque aquilo que foi tocado no espírito precisa ser selado no ambiente. Cada objeto que entrou nesta casa carregando intenção oculta, nós neutralizamos agora pelo sangue de Jesus. Todo presente que veio com aparência de afeto, mas trazia carga espiritual contrária, perde seu poder agora. Toda imagem, símbolo, decoração, amuleto ou objeto usado como ponto de contato com as trevas é despojado da sua autoridade espiritual. Nós selamos esta casa sob o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Espírito de peso, saia desta casa agora. Espírito de confusão, saia. Espírito de discussões constantes, conflitos repetitivos e tensão sem motivo, saia agora. Espírito de medo, retire-se. Espírito de opressão, não permaneça. Que a paz entre neste lar, que a alegria ocupe os ambientes, que a união substitua a divisão, que o som da adoração silenciosa dissolva todo o eco de opressão que ficou impregnado nas paredes. Eu ordeno que cada cômodo seja santificado. Eu ordeno que cada porta e cada entrada sejam seladas com o sangue de Jesus. Eu ordeno que cada janela seja coberta por proteção angelical. Eu ordeno que cada canto onde a escuridão se escondeu seja agora inundado de luz. Até os alicerces desta casa se firmam sobre a rocha, que é Cristo. E agora, Senhor, eu intercedo pelos casamentos que estão sob ataque. Ataques que não são apenas emocionais, mas espirituais. Onde a inveja tentou tocar a aliança. Onde sussurros invisíveis alimentaram suspeita, frieza e distanciamento.
Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição lançada contra este casamento. Todo feitiço enviado para separar seja destruído agora. Todo parceiro envolvido, usado pelas trevas para seduzir, confundir ou manipular, perca a sua influência agora. Senhor, reconstrói a confiança, reacende o amor, restaura a comunicação, faz lembrar o pacto que foi firmado diante de Ti. Declaramos que aquilo que Deus uniu não pode ser separado por maldição, feitiçaria, demônio ou ser humano. Espírito de divórcio, saia agora. Espírito de adultério, seja expulso. Espírito de falta de perdão que criou muros, seja derrubado. Espírito de falha na comunicação, seja eliminado. Espírito de pressão financeira que destrói a unidade, seja quebrado agora. E agora, Senhor, nós levantamos um muro espiritual ao redor das crianças e das gerações futuras. Cada filho, cada filha, cada criança ligada a esta pessoa por sangue ou responsabilidade espiritual, nós os trazemos para debaixo desta oração. Todo ataque contra a identidade, confusão mental, rebeldia, vícios, depressão, automutilação, perversões e apatia espiritual seja quebrado agora. Inimigo, você não escreverá a história destas crianças. Cancelamos a sua voz, silenciamos suas mentiras. Nós as desconectamos de laços de alma, amizades e ambientes designados para arrastá-las para longe de Deus. Senhor, envia ajudadores do destino. Coloca vozes piedosas ao redor delas. Desperta nelas fome pela Tua presença, sede pela verdade, sensibilidade espiritual. Que os filhos pródigos sintam o chamado do lar. Que os que vagaram percebam o vazio da terra distante. Que eles voltem a si. Que retornem ao Pai, porque esta casa não pertence às trevas. Esta família não pertence ao caos. Esta geração não pertence à perdição. Tudo aqui é selado, guardado e restaurado em nome de Jesus. Agora eu estendo esta cobertura espiritual sobre cada fase da vida. Porque o ataque não escolhe a idade, mas a graça de Deus também não. Eu falo agora com adolescentes que enfrentam pressão diária para ceder, para se moldar, para negar valores. Que a força do Espírito Santo os fortaleça por dentro. Que eles tenham coragem para dizer não quando o mundo empurra para longe de Deus. Que sejam firmes, seguros e guardados. Eu falo com jovens adultos confusos sobre identidade, futuro e propósito. Que a névoa caia agora. Recebam clareza, recebam direção. Que a voz de Deus se sobreponha a toda comparação, ansiedade e medo de não ser suficiente. Eu falo com crianças expostas às trevas das redes sociais, a conteúdos que roubam inocência e distorcem valores. Sejam protegidas agora. Que os olhos sejam guardados, que a mente seja preservada, que anjos do Senhor façam guarda constante. Eu falo também com todo bebê que foi dedicado às trevas antes mesmo de nascer. Pelo poder do sangue de Jesus, essa dedicação é cancelada. Essa vida é resgatada para Deus. O propósito original é restaurado. Eu falo com todo nascituro ameaçado de aborto, seja preservado para o destino que Deus escreveu. Que a vida prevaleça, que a confusão seja dissipada, que a proteção divina intervenha. Agora, Senhor, nós avançamos sobre finanças, carreiras, negócios e oportunidades, porque o ataque espiritual também tenta sufocar provisão. Onde portas se fecharam sem explicação, onde tudo parecia quase, mas nunca se completava, onde o dinheiro desaparecia como se houvesse um dreno invisível, nós nos levantamos contra isso agora. Em nome de Jesus, eu me oponho a toda maldição de pobreza, carência e escassez. Eu fecho agora a boca de todo espírito devorador. Todo gafanhoto espiritual que consome a colheita seja repreendido. Toda mão invisível que retira o que pertence a esta vida seja exterminada. Toda aliança de privação feita contra esta linhagem seja quebrada agora. E nós reivindicamos as promessas da palavra. O Senhor dos Exércitos abre as janelas do céu. O Senhor repreende o devorador. O Senhor libera a provisão que excede a necessidade. Declaramos que celeiros serão preenchidos.
que recursos serão multiplicados, que haverá abundância com propósito. Eu falo agora com empresas sob ataque espiritual, sejam libertas. Eu falo com carreiras bloqueadas por inveja, avancem agora. Eu falo com portas financeiras fechadas por interferência demoníaca, abram-se agora. Eu falo com contratos cancelados por manipulação espiritual, sejam restaurados. Eu falo com promoções retidas injustamente, sejam liberadas agora. Senhor, abre as portas certas e fecha as erradas. Conecta com pessoas do reino, libera parcerias saudáveis, entrega sabedoria, estratégia, criatividade e coragem. Substitui sobrevivência por estabilidade, estabilidade por abundância, abundância por capacidade de abençoar outros e financiar propósitos eternos. E para empreendedores e donos de negócios, eu quebro agora toda maldição de perdas constantes, quebro feitiços de traição, roubo e deslealdade, quebro rituais feitos contra faturamento, clientes e lucro, quebro toda dedicação maligna de estabelecimentos comerciais às trevas. Eu declaro que este trabalho pertence ao Senhor, esta empresa pertence ao Senhor, este sustento está debaixo da bênção do céu. O que foi travado está sendo destravado. O que foi consumido está sendo restituído. O que foi atacado está sendo protegido. Porque o Deus que guarda a família também guarda o futuro, também sustenta a provisão e também honra aqueles que confiam nele. Eu declaro agora que toda tentativa de roubo de identidade, física ou digital, cai por terra. Toda fraude espiritual e natural é exposta pela luz de Deus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levanta em juízo será condenada. Eu falo à mente que tem sido atacada por ansiedade constante, medo sem causa, pensamentos repetitivos de fracasso. Receba agora a paz que excede todo entendimento. Que a confusão seja substituída por discernimento. Que o peso invisível que você vinha carregando seja removido agora. Eu me dirijo a lares que estavam em constante tensão, onde discussões se tornaram rotina, onde o silêncio virou distância, onde o amor foi sendo drenado pouco a pouco. Em nome de Jesus, que o espírito de reconciliação entre agora, que a presença do Espírito Santo restaure o que parecia irreparável. Eu falo com casamentos sob ataque espiritual. Toda interferência externa, toda palavra lançada contra a aliança, toda inveja disfarçada de conselho, cai agora. Que haja cura, diálogo e unidade. Que o que Deus uniu, nenhum plano do inferno consiga separar. Eu falo com pais e mães que choram em secreto por seus filhos, que veem rebeldia, afastamento, escolhas perigosas. Recebam esperança renovada. O Senhor alcança onde suas mãos não chegam. Nenhum filho dedicado a Deus será perdido. Eu declaro que toda semente de oração, lançada em lágrimas, começa agora a brotar. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não sinta, o céu está trabalhando a seu favor. Eu falo com aqueles que estão no limite da força emocional, que pensaram em desistir, que sorriram por fora enquanto lutavam por dentro. Recebam agora um renovo que não vem de pessoas, mas do alto. De acordo com o Salmo 94, o Senhor é juiz justo. Ele vê o ataque oculto, ele ouve o clamor silencioso e ele age no tempo certo, com precisão perfeita. Aquele que tentou te ferir no escondido não ficará impune. Toda armadilha preparada contra você se volta contra quem a armou. Não por vingança humana, mas por justiça divina. Eu declaro que você não será consumido pela injustiça, você não será esmagado pela opressão, você não será silenciado pela intimidação. O Senhor é a sua fortaleza nos dias de angústia. Ele é refúgio quando tudo parece instável. Ele é resposta quando não há mais palavras. Agora, receba discernimento espiritual para reconhecer pessoas, ambientes e decisões que não vêm de Deus. Que toda máscara caia, que toda falsa aliança seja desfeita, que toda conexão tóxica seja interrompida sem dor, sem culpa e sem retrocesso. Eu declaro alinhamento, alinhamento com propósito, alinhamento com o tempo de Deus.
Alinhamento com aquilo que foi escrito a seu respeito antes mesmo de você nascer. Você não está atrasado. Você não perdeu o chamado. Você não ficou para trás. O Senhor está reorganizando caminhos, corrigindo rotas e acelerando processos que pareciam parados. O que foi bloqueado injustamente será liberado de forma surpreendente. E enquanto isso acontece, o Senhor guarda seu coração, guarda sua mente, guarda sua casa, guarda tudo aquilo que diz respeito a você. Permaneça, confie, respire, porque o Deus que começa a boa obra é fiel para completá-la. E assim, Senhor, enquanto Tu lutas contra aqueles que lutam contra nós, nós descansamos na Tua justiça. Não é a nossa força, não é a nossa vingança, é a Tua mão poderosa agindo no invisível. Declaramos agora que todo o caminho escuro preparado para o inimigo se torna escorregadio. Toda estratégia montada no oculto perde direção. Toda perseguição silenciosa entra em colapso. Onde havia insistência demoníaca, nasce agora fadiga espiritual do lado do inimigo. Eles não conseguem avançar. Eles não conseguem sustentar o ataque. Eles não conseguem permanecer escondidos. O Senhor expõe, confunde e dissipa. Pai, nós declaramos que toda a opressão antiga perde sustentação. Espíritos que se alimentavam de ciclos repetidos agora são expulsos. Toda a prisão emocional que parecia normalizada começa a se romper. Eu falo com vícios escondidos, com hábitos que drenavam força, foco e identidade. A graça de Deus entra agora com poder libertador, não para condenar, mas para restaurar. Eu falo com quem carregava culpa por erros do passado. A cruz já resolveu o que você ainda tenta pagar. A dívida foi cancelada, a acusação perdeu validade. Receba agora a consciência de filiação. Você não é tolerado por Deus, você é amado. Você não é um projeto inacabado, você é obra em aperfeiçoamento. O Senhor não se arrependeu de ter te escolhido. Ele não desistiu do seu processo. Ele não mudou de ideia sobre o seu chamado. Agora, eu declaro que a presença de Deus invade memórias traumáticas. Eventos que ainda causavam dor ao serem lembrados agora são tocados pela cura. O passado perde o poder de definir o presente. Onde havia gatilho emocional, nasce estabilidade. Onde havia medo de repetir padrões, nasce sabedoria. Onde havia insegurança, nasce autoridade espiritual. Eu declaro que o Espírito Santo fortalece agora a sua identidade em Cristo. Você não anda mais implorando aceitação. Você caminha consciente de quem você é. Toda a cadeia de autossabotagem é quebrada. Toda a voz interna que dizia não tente é silenciada. Toda a paralisia espiritual cai agora. O Senhor te levanta com equilíbrio, sem pressa carnal, sem atraso espiritual, no ritmo exato do céu. Agora, receba foco. Receba clareza, receba constância. O que começou como ataque está se transformando em testemunho. O que parecia retrocesso está sendo usado como treinamento. O que quase te destruiu, agora te fortalece. Pai, nós declaramos que a luz permanece acesa mesmo quando o ambiente tenta escurecer. Que a presença do Teu Espírito cria a atmosfera de paz onde antes havia peso. Que aqueles que estavam à beira da desistência recebam agora nova esperança. Que aqueles que estavam cansados de lutar percebam que não lutam sozinhos. O Senhor marcha à frente. O Senhor guarda a retaguarda. O Senhor sustenta no meio do caminho. E enquanto o inimigo tenta fugir, tropeçando nas próprias armadilhas, teus filhos permanecem de pé, firmes, protegidos, alinhados. Permaneça atento. Permaneça sensível. Permaneça debaixo da cobertura do Altíssimo. Porque o Deus que começou a libertação está conduzindo você a um novo nível de liberdade, e nada poderá impedir o cumprimento completo daquilo que Ele prometeu. Pai, nós declaramos que o Senhor envia seus anjos para perseguir todo o poder das trevas que insiste em permanecer ativo. Não contra pessoas de carne e osso, porque a nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas contra espíritos, sistemas espirituais, e forças invisíveis que tentam operar por trás das circunstâncias. Que todo espírito monitor perca agora a visão espiritual. Que toda vigilância demoníaca seja interrompida. Que toda tentativa de observação, rastreamento e coleta de informação espiritual seja desativada.
Eu declaro que todo espírito familiar é cortado desta linhagem. Toda repetição de dor que vinha passando de geração em geração perde agora o direito legal. Todo espírito ancestral que tentou reivindicar acesso, herança ou domínio sobre esta família é confrontado pelo sangue de Jesus. O sangue fala mais alto. O sangue cancela registros. O sangue encerra contratos antigos. Que todo demônio territorial designado para esta região seja destronado. Que todo principado que governava esta situação caia agora. Nenhuma autoridade ilegítima permanece onde a cruz foi erguida. A cruz é a aliança final. O sangue é a palavra final. Agora eu libero a aceleração divina sobre sua vida. O que levaria meses, Deus condensa em semanas. O que parecia travado por anos começa a se mover rapidamente. Portas emperradas se abrem de repente. Atrasos são superados. Ciclos de espera são encerrados. Um novo ritmo começa agora. Não no desgaste, não na força humana, mas na graça. Eu falo aceleração sobre promessas adiadas. Manifestem-se agora. Eu falo aceleração sobre sonhos engavetados. Ressurjam agora. Eu falo aceleração sobre destinos estagnados. Avancem agora. Em todas as áreas onde houve roubo, eu profiro restauração. O que foi roubado da sua saúde está sendo restaurado. O que foi roubado da sua alegria está sendo restaurado. O que foi roubado das suas finanças está sendo restaurado. O que foi roubado dos seus relacionamentos está sendo restaurado. O que foi roubado da sua vocação está sendo restaurado. O que foi roubado da sua paz está sendo restaurado. O que foi roubado da sua reputação está sendo restaurado. O ladrão foi apanhado. E quando o ladrão é apanhado, ele deve pagar 7 vezes mais. Como está escrito: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Tu livras os necessitados daqueles que os saqueiam. Tu livras os oprimidos daqueles que se levantam contra eles. E de acordo com Joel, tu prometeste restituir os anos que foram devorados. Anos de perda restaurados. Anos de dor redimidos, anos de espera transformados em testemunho. Pai, nós te agradecemos, porque enquanto oramos no Espírito, tu estás agindo. As respostas não dependem de sensação, mas de aliança. Mesmo que agora não sintam nada, a tua palavra está funcionando. Correntes estão caindo, atmosferas estão mudando, batalhas invisíveis estão sendo vencidas. Agora, para você que está orando comigo, faça isso conscientemente. Pare por um instante. Respire profundamente onde você está. Inspire. Expire. Mais uma vez. Inspire. Expire. Agora, repita comigo com entendimento e autoridade. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda maldição proferida sobre a minha vida. Eu renuncio a todo acordo que fiz consciente ou inconscientemente com o medo, com a vergonha, com o desespero, com a incredulidade, com a autossabotagem. Eu quebro agora toda concordância com palavras que não vieram de Deus. Eu rejeito toda sentença que tentou definir quem eu sou e até onde eu posso ir. Hoje eu escolho concordar com a palavra de Deus. Eu coloco a minha vida debaixo do sangue de Jesus, minha família debaixo do sangue de Jesus, minha casa debaixo do sangue de Jesus, meu futuro debaixo do sangue de Jesus. Nenhuma outra voz governa, nenhuma outra autoridade permanece, nenhum outro nome tem poder sobre mim. Eu pertenço ao Senhor. Eu caminho sob a proteção do Altíssimo. E aquilo que Deus começou, Ele é fiel para completar. Permaneça nesse lugar de fé. Não se apresse. O Espírito Santo ainda está trabalhando. Agora, no nome do Senhor dos Exércitos, eu declaro o fechamento desta causa espiritual. Aquilo que foi tratado em oração não fica aberto, não fica vulnerável, não fica exposto. O Deus que ouve no secreto, responde em público. O Deus que vê no oculto, manifesta no visível. Eu declaro restituição. Restituição do que foi roubado pela opressão.
restituição do que foi levado pelo engano, restituição do que foi consumido pela espera longa demais. O Senhor é justo juiz. Ele pesa as causas, examina os corações e devolve com medida transbordante aquilo que foi tomado de forma injusta. O que foi arrancado da sua mão não ficará nas mãos do inimigo. O que foi levado da sua casa não permanecerá fora do alcance da justiça divina. Assim como os Salmos declaram, o Senhor se levanta como defensor dos que confiam nele. Ele é refúgio quando a pressão aperta. Ele é fortaleza quando a ameaça se aproxima. Ele é escudo quando o ataque vem pelas costas. Eu declaro livramento espiritual completo. Livramento daquilo que você via. Livramento daquilo que você não conseguia identificar. Livramento do que operava em silêncio, no escuro, no desgaste diário. Toda maldição identificada foi quebrada. Toda maldição não identificada também foi anulada. Toda palavra lançada contra você sem autorização do céu perdeu força, perdeu efeito, perdeu legalidade. O Senhor não apenas quebra o laço, Ele tira o pé do laço. Não apenas apaga a seta, mas cura a ferida. Não apenas cala o acusador, mas restaura a identidade. Ouça isso com atenção e não ignore este chamado. Não trate este momento como algo comum. Não minimize o que Deus acabou de fazer no mundo espiritual. Se esta oração alcançou você, compartilhe esta oração. Existem pessoas ligadas a você que estão vivendo batalhas semelhantes e ainda não sabem como lutar. Aquilo que Deus libera em você também se transforma em ponte para outros. Agora, como um selo de fé, escreva "Eu creio", não como um ritual vazio, mas como uma declaração pública de concordância com o que foi liberado aqui no Espírito. E agora, eu libero a declaração final, profética, original e selada no céu. A partir desta noite, eu sou guardado pelo Senhor. Eu não estou sozinho nesta batalha. O próprio Deus luta por mim. Ele vai adiante. Ele protege os flancos. Ele guarda a entrada e a saída. Senhor, sela esta causa. Que não haja reação contrária. Que não exista contra-ataque, que não seja imediatamente enfrentado por um escudo mais forte da tua glória. Protege esta pessoa ao sair e ao entrar. Protege nos caminhos visíveis e invisíveis. Protege nas decisões, nas conversas, nos ambientes. Permite que ela veja sinais de mudança, sinais pequenos, sinais grandes, sinais claros de que algo foi rearranjado no mundo espiritual. Que ela testemunhe transformações que confirmem aquilo que foi tratado aqui em oração. Que a paz volte, que o peso saia, que a clareza venha. E agora, Pai, eu te peço mais uma coisa. Transforma esta oração em uma rede pelas almas. Que todos que assistirem não sejam apenas libertos, mas atraídos para mais perto de ti. Que não busquem somente alívio da dor, mas relacionamento contigo. Que não desejem apenas cessar os ataques, mas permanecer na presença. Leva cada coração a ceder onde precisa ceder, a se arrepender onde precisa se arrepender, a alinhar caminhos, escolhas e pensamentos à tua verdade. Se você está me ouvindo agora e deseja se alinhar completamente com Deus, faça essa entrega, no seu coração ou com sua boca. Jesus, eu te dou a minha vida. Tu me dás vida novamente. Sê Senhor sobre todas as áreas. Quebro todo pacto com as trevas. Escolho a tua luz. Escolho a tua verdade. Escolho a tua presença. Pai, recebe esta entrega como uma doce oferta diante de ti. E se esta oração tocou o seu espírito, faça 3 coisas, como ato de fé e também como estratégia espiritual. Primeiro, escreva nos comentários: "A maldição termina comigo". Segundo, compartilhe esta oração com alguém que você ama ou que esteja sob ataque. Terceiro, inscreva-se e permaneça conectado a este lugar de oração, para que sigamos unidos nas próximas noites de batalha. A luta é real, mas a vitória é mais real ainda. A guerra é intensa, mas o sangue de Jesus é mais forte. Você não sai deste momento da mesma forma que entrou. A atmosfera mudou. O céu respondeu. E o Senhor confirmou. Em nome de Jesus Cristo, amém.